o que nunca te contaram sobre o sábado, o dia do descanso. Para entendermos, primeiro devemos saber o que é dispensação. Dispensação é um período de tempo durante o qual os homens são provados acerca da sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. A primeira foi a dispensação da inocência, que foi desde a criação de Adão e Eva e terminou com a expulsão deles do paraíso. A segunda foi a da consciência. Daí a terra se encheu de pecado e Deus manda o dilúvio. Essa segunda durou cerca de 1656 anos. Então vem a terceira dispensação, o governo humano, que durou do dilúvio até a dispensação do povo na construção da Torre de Babel. Então vem a quarta dispensação, a patriarcal. Com a chamada de Abraão, Isaque, Jacó, o povo sai do Egito para a terra prometida, mas antes foram no Monte Sinai. No Monte Sinai vem a quinta dispensação, a dispensação da lei, que durou do Monte Sinai, quando Deus entregou a lei a Moisés, até o Calvário, com a crucificação de Jesus. Veja o que Jesus fez com a lei. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dilúvio, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ele veio cumprir, veio acabar com ela, porque não existe ser humano que possa cumprir, só Jesus fez isso por nós. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A nossa justiça é Cristo e não praticar obras da lei. Quem é de Cristo, a lei acabou. Hoje estamos na última dispensação, que é a dispensação da graça de Deus. Agora, veja os que são das obras da lei como estão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Muitos crentes acham que a lei é apenas os 10 mandamentos, porém a lei são 613 mandamentos, e se alguém deixar de cumprir uma dessas, pagará por todas. Por isso Jesus veio para cumpri-las por nós. Por isso, humanos não são capazes de cumprir. São muitas leis e só Jesus foi capaz de cumprir por nós, pois senão estaremos debaixo de maldição. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-no Ele próprio maldito em nosso lugar. Portanto, a dispensação da lei foi cumprida por Jesus. Ele acabou, terminou com a lei. O fim da lei é Cristo. Ainda hoje obedecem à lei os judeus, porque foi dado para eles e eles nunca receberam e nem quiseram nada com Jesus, muito menos acreditar em Cristo como Salvador. Jesus escolheu o apóstolo Pedro e deu a Pedro o evangelho da circuncisão, que é o evangelho dos sacrifícios, e mandou Pedro pregar para os judeus. E o Senhor escolheu Paulo e entregou o evangelho sem sacrifício, e mandou ele pregar para os gentios, que somos nós. Em Romanos 11, versículo 13 diz: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 2 diz: Por este cálice eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês. Portanto, todas as dispensações passaram. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. É nesta última que estamos, na dispensação da graça. Quando dissemos que a lei passou, as pessoas citam Mateus 24, versículo 35. Passará céus e terras, porém a palavra não passará. Porém é válida quando ainda não aconteceu, porém quando se cumpre, passou.
Em Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crêem. Portanto, a nossa justiça está em Cristo, não em praticar as obras da lei que já passou. Hoje vivemos uma nova lei, não a lei de Moisés, mas a lei que Jesus trouxe para nós, a lei do Espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Romanos capítulo 3, versículo 27 diz: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída porque é lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28, concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Em Romanos 5 diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sacrifício de Cristo foi por algum motivo, o de nos salvar. Portanto, o fim da lei é Cristo. Mas isso não diz que podemos pecar, até porque pela lei sabemos o que desagrada a Deus. Portanto, devemos evitar o pecado o máximo que pudermos. Mas se ainda assim a gente pecar, temos o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo. Momento da oração. Senhor, pedimos permissão para entrarmos em sua santa, majestosa e bendita presença. Senhor, obrigada por me fazer entender a tua palavra e entender hoje sobre o sábado e as suas leis. Antes estava presa pela instrução equivocada e pela interpretação errada, mas hoje me liberto e posso entender mais a fundo a sua palavra. Obrigada, Senhor. Amém. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Sabia que você também pode divulgar a palavra de Deus? Compartilhe agora mesmo o vídeo com amigos e conhecidos. Obrigada pela companhia e fiquem com Deus.